cristalina e purificadora na alma do homem que tem sede deste Deus, que tem sede deste Deus. A igreja da condição de sal, ela promove o anelo, o desejo, a ânsia na alma do homem que não conhece, de beber do refrigério daquele que é a fonte inesgotável. A Bíblia nos diz que o exemplo de Eli veio sobre a vida dos seus filhos Ofni e Finéias. A Bíblia diz que Deus estava irado com a sua casa, com a sua descendência, com aquele sacerdócio. A Bíblia nos diz que já não havia identidade espiritual. A Bíblia diz que as nações vizinhas já perderam o temor ao Deus Todo-Poderoso, porque quando olhavam para aqueles que se diziam chamados, eleitos por Deus, santificados por Deus, porque o próprio Deus disse por meio de Moisés e através de Josué que ele fazia do seu povo um povo eleito, um sacerdócio que saiu do Egito e atravessou o deserto agora para chegar até a terra de Canaã. Deus havia eleito o povo para que naqueles dias fossem testemunha deles na terra, não apenas pela sua palavra, mas pela sua própria vida, pelo seu testemunho pessoal. A Bíblia diz que o caos espiritual era tão grande que Deus intentava, Deus desejava matar, Deus desejava tirar a vida do sacerdócio corrupto daqueles dias. O que é que o senhor está dizendo, pastor? O senhor está dizendo que Deus desejava matar o sacerdócio corrupto daqueles dias? Sim, queridos, porque o nosso Deus é um Deus de amor, de graça, é um Deus de misericórdia, mas o nosso Deus é um Deus também de justiça, e Deus manifesta a sua justiça mediante o agir do seu amor, e Deus derrama o seu amor justamente porque Ele traz a sua justiça para promover equidade, não iniquidade, mas extirpar a iniquidade e promover equidade no meio do povo, para promover um caminho reto, para promover um caminho certo, coerente, justo, de temor, de comunhão, de intimidade com os céus. A Bíblia diz que Deus cumpriu o intento do seu coração. A Bíblia diz que a nação dos hebreus estava desguarnecida na provisão de Deus. Mas espera aí, pastor, não eram os dias em que lá se encontrava a arca da aliança? Sim. A arca do concerto? Sim. Onde estava a tábua dos 10 mandamentos da lei, dos oráculos divinos? Sim. Onde estava o cajado de Arão que floresceu, mantendo o chamado de Deus e mostrando a diferença para o eleito entre os eleitos no meio do povo que floresceu entre a vara dos demais anciãos? Sim. Lá também não estava o pote com o maná celestial, e maná, irmão, significa o que é isso? Quando o povo viu o maná ser derramado, o povo perguntou exatamente o que é isso. Maná significa o que é isso? O que é isso? É aquilo que não se sabe, não se tem conhecimento, não se entende. O que é isso? Muitas vezes é a maneira deste Deus demonstrar sua grandeza, o seu favor, o seu agir, o seu trabalhar. Por isso que quando Deus intervém na história, quando Deus intervém no ministério, quando Deus intervém na igreja, quando Deus intervém no seu corpo místico na terra, o mundo que está aí fora não entende, porque aquilo que Deus faz, desde o altar até a mocidade, as crianças, o ciclo de oração, muitas vezes a única coisa que o mundo aí fora pode perguntar é esta pergunta: o que é isso? O que é isso? Porque eles não entendem, porque aquilo que eles não entendem, e ainda aparentemente pode ser loucura, mas na verdade é o poder de Deus, o evangelho cristocêntrico, a glória de Deus sendo derramada e manifesta no meu igreja. O Deus do que é isso não mudou. O Deus do que é isso não ficou limitado ao pote que estava dentro da arca da aliança. Herodes, quando morreu comido de bicho, certamente ele perguntou: o que é isso? Isto é a mão de Deus, porque ele foi aclamado como Deus e não deu glória ao verdadeiro Deus. Quem não dá glória a Deus vai experimentar o que é isso de Deus. Quando no banquete de Belsazar apareceu a escritura na mão, e os seus joelhos debatiam no outro, e o seu coração batia, e ele suava, ele perguntou: o que
sido tomado pelo seu pai, Nabucodonosor, e ele profanou, pegando no cálice da aliança do Senhor, que só poderia ser usado pelo sumo sacerdote. Ei, quando Deus olha que a sua santidade não está sendo venerada, quando Deus olha que a sua justiça está sendo colocada em prova, quando Deus olha que a sua autoridade está em dúvida, ele levanta-se do seu trono. Ele não precisa dessa impressora, não. Ele só precisa de um dedo na parede para quem perguntar o que é isso. E por ele não entendeu o que era aquilo, mandou chamar quem entendia. O homem de Deus, o servo de Deus, Daniel, que serviu a 3 imperadores. O homem profano passa, o homem pecador passa, mas quem conhece o que é isso, passa do primeiro império, segundo império e terceiro império, porque quem conhece o que é isso, até a sua terceira geração haverá de proclamar o Deus do que é isso, o que é isso que cura, o que é isso que sara, o que é isso que salva, o que é isso que transforma. Meu Deus permitiu, eu vejo a sua arca estando no meio do povo, a simbologia da sua presença, ela fosse levada pelos filisteus. A Bíblia nos diz que Ofni e Finéias saíram agora como sacerdote levando a arca, porque a simbologia da arca dizia que a arca no meio do povo os tornava invencível. A presença da arca declarava na mente do povo que ela dizia que ninguém poderia vencer os eleitos do Senhor, os santos do Senhor, os chamados e separados pelo Senhor. A arca foi, mas a Bíblia diz que chegou a notícia na casa agora de Eli, de que os 2 filhos haviam morrido, e a cadeira que ele estava virando para trás caiu, quebrou seu pescoço e morreu, e o seu filho Ofni e Finéias foram transpassados lá no campo, e a esposa de Ofni, que estava para dar à luz, no momento que deu à luz, deu o nome ao seu filho Ecabô, e Ecabô significa fosse a glória de Deus, não a glória de Deus. Quem não entende o que é isso, não vai ver a glória de Deus. Quem não entende o que é isso, não verá a glória de Deus. Quem não se aproxima do que é isso, não pode ver a glória de Deus manifesta. Quando o homem ignora o que é isso, quando o homem rejeita o que é isso, então Deus se cala, Deus estende ou retira a sua mão, e aí Deus permite que o homem ande segundo os seus passos, sua ciência e o seu pensamento. Mas quando o homem rejeita Deus, quando o homem rejeita o Deus santo, poderoso, o Deus da glória, o Deus da autoridade, o homem se torna um louco na sua sabedoria humana, porque o homem sem Deus não é nada. Você precisa sempre lembrar-se de não esquecer, e você precisa esquecer-se de sempre lembrar que ter Deus é viver e não ter a lamentar. Você precisa trazer sempre a memória o que diz o profeta Jeremias, aquilo que ele traz a esperança da igreja não está numa festa bonita como essa em si. A esperança da igreja não está na vida do nosso pastor, mas ele conhece a esperança. A esperança da igreja não está no pregador que vos fala, mas ele prega daquele que é a esperança. A esperança, ela não pode ser tocada, apontada agora, pintada agora, desenhada agora. Mas o que é isso? É justamente esperança. É o que é isso? Porque a esperança não é o que se explica, não é o que se vê, não é o que se toca, mas é o que se espera. E a minha esperança é que a trombeta acorde e a esperança é arrebatada para a glória. Quem deseja ser arrebatado para a glória. Porque a Bíblia diz que a presença do Senhor comeu na arca, feriu os filisteus, e os feriu agora com a praga de piolho e de hemorroidas. Eles não entenderam, não compreenderam, e procuraram o seu sumo sacerdote, o seu líder espiritual. Mas mesmo o líder espiritual, que mesmo não tem a plenitude do conhecimento de quem é o que é isso ou o que é isso, uma coisa ao menos ele entende como líder, que divindade ao menos deve ser aquilo que deve ser considerado maior e não menor, mas forte e não fraco, e grande e não pequeno. Então naquele momento ele entendeu uma coisa, que a arca significava que aquilo